Você já se perguntou por que, mesmo sendo filhos amados de Deus, às vezes nos sentimos tão distantes da sua graça? Porque, em alguns momentos, parece que nossas orações ricocheteiam no teto, como se houvesse uma barreira invisível entre nós e Deus. Sabe aquela sensação de inadequação, como se nunca fôssemos dignos o suficiente do amor divino? É como se carregássemos um peso invisível, uma voz sussurrando que nossa fé não é suficiente, que nossas falhas são grandes demais para serem perdoadas. Hoje vamos mergulhar juntos nas profundezas da graça divina, descobrindo verdades transformadoras que vão revolucionar sua forma de ver o amor de Deus. Prepare seu coração, pois o que vou compartilhar não é apenas mais uma mensagem. É um encontro marcado com a verdade que liberta. Imagine comigo, e se eu dissesse que a maioria de nós tem vivido uma fé baseada em conceitos equivocados? Que talvez, sem perceber, temos transformado nossa relação com Deus em uma série de negociações, como se seu amor pudesse ser medido por nossa performance. Esta revelação pode parecer perturbadora à primeira vista, mas prometo que ao final deste encontro você verá a graça divina com outros olhos. Vamos desvendar juntos os segredos de uma fé e um amor que transcende nosso entendimento, que vai além das nossas limitações e alcança as alturas do amor incondicional de Deus. Você está pronto para descobrir como mesmo em suas imperfeições, o amor de Deus prevalece? Como seu coração se torna em um palco perfeito para a manifestação da graça divina? Como suas lutas e dúvidas podem ser transformadas em testemunhos poderosos do amor inesgotável de Deus? Este não é apenas mais um vídeo sobre fé, é um convite para uma jornada de descoberta e transformação. Tenho observado como muitos de nós, mesmo frequentando a igreja há anos, ainda lutamos com um sentimento profundo de inadequação diante de Deus. Carregamos feridas antigas, medos arraigados e uma compreensão distorcida do que significa ser verdadeiramente amado pelo Criador. Mas hoje, isso vai mudar. Vamos desmantelar uma a uma as mentiras que têm aprisionado sua fé. Vamos explorar como a graça divina opera justamente em nossa fraqueza, como nossas imperfeições se tornam o cenário perfeito para o poder transformador de Deus. Prepare-se para uma mensagem impactante que toca o âmago da sua alma e revoluciona sua forma de ver a fé. Esta não é uma promessa vazia, é um convite para experimentar a liberdade que vem quando finalmente entendemos o verdadeiro significado da graça. Você está pronto para essa jornada de transformação? Quando olhamos para o céu estrelado em uma noite clara, somos tomados por uma sensação de pequenez diante da vastidão do universo. Da mesma forma, é a graça de Deus, infinitamente maior do que nossa capacidade de compreensão. Mas diferente das estrelas distantes, essa graça não está a anos-luz de nós. Ela é tão íntima quanto nossa própria respiração. Quantas vezes você já se pegou tentando merecer essa graça? Tentando ser bom o suficiente, santo o suficiente, dedicado o suficiente? É como se estivéssemos constantemente tentando preencher um poço sem fundo com nossas próprias forças. A verdade é que a graça divina opera de uma maneira que desafia nossa lógica humana. Ela não é uma recompensa pelos nossos acertos, mas um presente imerecido que recebemos através da fé por meio da graça. Pense comigo, se a graça divina dependesse dos nossos méritos, ela deixaria de ser graça e se tornaria uma espécie de salário. Mas o amor de Deus transcende essa mentalidade de merecimento que tanto nos aprisiona. É como uma mãe que ama seu filho recém-nascido. O bebê não fez nada para merecer esse amor. Ele simplesmente existe, e isso é suficiente. A graça de Deus é um amor que precede nossas imperfeições. Quando realmente entendemos isso,
algo extraordinário acontece em nosso interior. As correntes do perfeccionismo começam a se quebrar, e aquela voz que constantemente nos acusa de não sermos suficientes começa a perder sua força. É uma liberdade que muitos de nós nunca experimentamos, presos que estávamos em uma religiosidade baseada em desempenho. Imagine por um instante que a graça divina fosse um espelho das nossas próprias imperfeições. Se o amor do Criador fosse tão volúvel quanto a nossa fé, tão frágil quanto o nosso amor, tão suscetível às falhas e egoísmos que nos definem como humanos, o que seria de nós? Se a medida da graça fosse a nossa própria justiça, a linha de chegada da salvação seria para sempre intransponível. Estaríamos eternamente distantes da glória de Deus, perdidos em um labirinto de erros e incapacidade de alcançar a sua santidade. A santidade de Deus, pura e inatingível, seria como um abismo intransponível entre nós. A vida se tornaria uma busca angustiante por um afeto inatingível, uma corrida sem linha de chegada. A culpa, como um peso, nos arrastaria para longe da sua luz, aprisionando-nos em um ciclo de medo e dúvida. A mera ideia desse cenário já nos traz um desespero na alma, pois a verdade é que se Deus nos tratasse como merecemos, não haveria ponte que pudesse nos conectar à sua presença. Seríamos como folhas secas ao vento, vagando sem rumo em um deserto de desesperança. A misericórdia seria apenas uma palavra distante, sem eco em nossos corações. Consegue imaginar? É doloroso admitir, mas com frequência, nossa fé e nosso amor por Deus se assemelham a negociações. Esperamos que Ele haja de acordo com nossos desejos, que nos conceda o que pedimos em troca da nossa devoção. Mas essa busca por um Deus mágico, que atende aos nossos interesses egoístas, distorce a essência pura e poderosa da verdadeira fé. A fé verdadeira é um reflexo do próprio amor de Deus, incondicional, inabalável e eterna. Ela não se ancora no que é visível, nas recompensas terrenas ou na satisfação imediata dos nossos desejos. A fé genuína é como uma semente plantada no solo fértil de nossa alma. Mesmo que os nossos olhos não vejam a semente germinando, mesmo que as tempestades da vida tentem arrancá-la, a semente da fé é nutrida pela palavra de Deus e por seu amor inabalável. E é justamente por isso que essa semente sempre encontrará um caminho para florescer, mesmo no deserto ou na tempestade. Assim como os montes de Sião, a fé verdadeira permanece inabalável diante das adversidades. Ela se torna a nossa âncora em meio às tempestades, a nossa bússola no deserto da dúvida, a nossa força nos momentos de fraqueza. Sabe o que mais me impressiona sobre a graça divina? É sua capacidade de nos encontrar exatamente onde estamos. Não precisa de preparação, não exige rituais elaborados, não depende de intermediários. É como aquele pai da parábola do filho pródigo, que não esperou o filho chegar em casa para começar a amá-lo novamente. Ele o amava mesmo quando o filho ainda estava longe, desperdiçando sua herança. Essa é a natureza revolucionária da graça. Ela nos alcança no nosso pior momento, no fundo do poço, quando todos os nossos recursos se esgotaram. E mais do que isso, ela não apenas nos perdoa, mas nos restaura completamente. Não é apenas uma segunda chance. É uma nova identidade, um novo começo, uma nova história que começa a ser escrita não a partir dos nossos esforços, mas a partir do amor incondicional de Deus. Às vezes me pergunto, por que é tão difícil para nós aceitar algo tão maravilhoso quanto a graça? Talvez porque ela desafia tudo o que o mundo nos ensinou sobre relacionamentos. Em nossa sociedade, tudo tem um preço. Tudo precisa ser conquistado, merecido, barganhado. Mas a graça, ela opera em uma dimensão completamente diferente.
é como uma fonte que jorra continuamente, independente de merecermos ou não sua água cristalina. Quando realmente compreendemos isso, nossa vida espiritual muda radicalmente. Não mais nos aproximamos de Deus como servos temerosos, mas como filhos amados. Aquele peso constante de tentar provar nosso valor, aquela ansiedade de nunca ser suficientemente bom, começa a se dissolver diante dessa verdade libertadora. Somos amados não por causa do que fazemos, mas por causa de quem Deus é. Existe uma profundidade na graça divina que muitos de nós ainda não exploramos completamente. É como um oceano infinito. Quanto mais mergulhamos, mais descobrimos suas riquezas inexauríveis. Ela não apenas nos perdoa, mas nos transforma completamente. Pensem como uma única gota de água pode transformar um deserto em um oásis. Assim é o poder transformador da graça em nossa vida. Ela alcança as áreas mais áridas do nosso ser, aqueles lugares secretos que guardamos com vergonha, aquelas feridas que achávamos impossíveis de curar. E o mais impressionante, ela faz isso sem nos condenar. Você já percebeu como às vezes somos mais duros conosco mesmos do que Deus jamais seria? Como criamos barreiras que Ele nunca colocou? Sua graça derruba todas essas muralhas que construímos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Pois é pela graça que sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. A graça de Deus é um convite para sermos curados e transformados. Ela nos chama para deixarmos para trás o peso do passado e abraçarmos um futuro cheio de possibilidades. Seja qual for a situação que você enfrenta hoje, lembre-se de que a graça de Deus não conhece limites. Mesmo quando nos sentimos distantes, ela nos chama de volta e nos acolhe. Essa graça é a mão estendida que não se cansa de nos levantar. Apenas creia que você também pode ser transformado pela graça de Deus. Sabe aqueles sonhos perdidos? Aquelas esperanças que pareciam apagadas? Tudo isso pode renascer. A graça não apenas perdoa, ela nos capacita, nos renova e nos lembra de que somos amados, mesmo em meio às nossas falhas. Não desista de você mesmo, porque Deus não desiste. Deixe a graça de Deus preencher seu coração como um oceano que nunca seca. Permita que ela transforme cada parte do seu ser, trazendo cura e renovação, onde antes havia dor e medo. A graça está ao seu alcance. Creia que o amor de Deus é suficiente, que Ele é tudo o que você precisa. Apenas se entregue a esse amor e deixe que Ele te envolva por completo, reescrevendo uma nova história, um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida. Que tal dar um passo em direção a esse amor? Tire um momento para refletir sobre as áreas em sua vida onde você mais precisa de transformação. Converse com Deus. Abra seu coração e deixe que Ele alcance até os lugares mais escondidos e áridos do seu ser. Confie a Ele as suas lutas, suas dúvidas e seus sonhos. Faça uma pausa e permita-se experimentar a renovação que só o amor de Deus pode oferecer. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E se você quer continuar essa jornada de crescimento espiritual, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos até lá.